Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. A conjuntura atual está difícil, marcada pelas crises, por isso, aumento exponencial de bens da primeira necessidade. Há muitas famílias a viver em situação mais difícil. Por isso, hoje o programa Sociedade Aberta reforça a solidariedade familiar. É este o nosso tema. Nós convidamos para estar aqui conosco Marísia Moraes, ela é assistente social, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Também conosco nós temos Luísa Helena Neves, ela é presidente da Associação Aos que Sobrevivem. Cumprimentamos. Boa tarde. Muito boa tarde para si e para os caros telespectadores. E ao longo deste programa, você já sabe, pode participar, é só ligar para 594-9714, 594-9714. Pode inscrever agora mesmo, este número que aparece no seu ecrã, dê um toque para este número, não vai ter que pagar nada e dê também a sua opinião. A situação está difícil, como é possível reforçar a solidariedade familiar? Também vamos ter outras participações de pessoas que nós recolhemos na rua. Ouvimos também o Bispo da Diocese de Mindelo a falar também sobre esta situação que está mais complicada, mas que há a necessidade de reforçar a solidariedade entre as famílias, entre os vizinhos e entre as pessoas de uma forma geral. Na Sociedade Aberta, hoje o nosso tema de conversa é reforço da solidariedade familiar, tendo em conta a situação que nós estamos a viver. Estamos aqui a receber Luísa Helena Neves, ela é presidente da Associação Aos que Sobrevivem, e também está aqui conosco a assistente social, que é Marísia Moraes. Nós conversa tem ser na nossa língua nacional. Nós de começar para Marísia Moraes para explicar-nos em termos de assistente social, que trabalha diretamente ligada à Delegacia de Saúde de São Vicente, no terreno, que tipo de trabalho social que é feito concretamente no centro de saúde de Monte Sossego, lugar que Marísia Moraes está colocado. Tem abrangência bem grande, várias zonas, né? E as zonas onde não tem o grosso da população de São Vicente, não tem Monte Sossego, Campim, Chitsal, Ribeira de Vinha, Chã de Someter, Monte, parte de Fonte Francês também ainda te apanhar lá, em parte de Fonte Francês. Explica-nos qual é que é o trabalho social que é feito de terreno, tendo em conta agora que a situação ainda está mais complicada. Não te observar coisas bate-se-biu nos últimos meses e não te senti enquanto repórter, mas estou aqui no terreno enquanto assistente social, provavelmente a viver isso mais show. Sim, é verdade. Já me toca um tempo assim, considerável no trabalho no terreno, mas assim, através do atendimento que nós te fazemos no centro de saúde, lá não te identifica que situação, não te fazer que atendimento, não te identificar, pois agora não te fazer um diagnóstico que não poder fazer as visitas domiciliárias, não debater esses casos para o levantamento de mais informação, que não poder saber onde, de facto, onde que te afeta aquele utente naquele momento. Então, feito aquele diagnóstico, aí agora não também decidir, não também espiar qual é que é a melhor opção de fazer aquele encaminhamento que ele utente. Às vezes pode ser que ele tenha dificuldade financeira, onde é que agora não também espiar, onde é que tem um programa adequado que pode dar atendimento e para solucionar essa situação, minimizar, porque normalmente a gente quer poder solucionar tudo que esse problema de uma pessoa. E nessas alturas ali sim a situação é mais difícil, sim, né? a complicação porque produtos de aumentar, mas o rendimento de familiares te mantém igual, ou talvez até mais com Covid, não é que já a família vai para o desemprego, coisa fica mais complicada. Normalmente quando qual é que é mais a necessidade das pessoas? É financeiro, dificuldade na alimentação, não conseguir fazer aquela refeição por dia? Tem isso? Te acontece isso concretamente? Tem. E não tem utentes, às vezes utentes que é portador de doenças crónicas, que dificuldade tem na toma desses medicamentos. Tem que alimentar, porque eles têm que alimentação para reforçar que aquela alimentação para poder aguentar aquele medicamento que é forte às vezes. Então, quando não tem esses casos de situação assim, às vezes não tem que caminhar para a loja social da Câmara Municipal, onde é que está das uma cesta básica, mas quando é um caso extremamente de emergência, não tem que caminhar para Casa de Sopa, que é a Associação Aos que Sobrevivem, de ficar logo
lá também na Monte Sossego, com a parceria juntamente com a Dona Luísa, nós fazer aquele encaminhamento que é para garantir que a pessoa se refeição quente todos os dias. E Luísa Nela Neves está ali, ela é professora da profissão, tatuar, mas também tem esse lado ali social, né? Que é presidente da associação aos que sobrevivem. Para que te conhece a associação? O que é que a associação está a fazer? E por que desse nome também, né? Olha, esse nome é de acordo com o fundador e minha coordenadora daquele projeto, mas o fundador da associação é que dá esse nome e ele tem a ver com essa história de vida, que grinha assim é muito grande, nunca tive bem contar ali. Mas a associação aos que sobrevivem porque ele acredita que não tem pessoas que não simplesmente sobreviver de acordo com as dificuldades que este vai enfrentar no dia a dia. Casa de Sopa tinha que ter uma organização para trás, que era que não podia ter alguns benefícios, não podia prestar serviço de voluntário. O que é que a Casa de Sopa pode fazer? Não te atribuir uma refeição quente a pessoas que estão a viver nas condições de alguma vulnerabilidade social e principalmente alimentar. Antes, ela nasceu para 20 pessoas e grinha assim, já no Titabá para 80 pessoas. 80 pessoas têm refeição quente todo dia. Nos vantagem mais esse projeto é que, felizmente, todo dia que 80 pessoas que está bem, porque se estava a bater todo dia que 80 pessoas, não está a poder sustentar. Não tem pessoas que está todo dia, mas não tem que esporadicamente também está bem. Não tem famílias também, porque nunca te voltado para a família, nossa atividade é individual, não te dá um almoço para a pessoa, então não tem famílias que te pedem ajuda, mas que lá nunca te pode dar aquele almoço, porque nunca te pode dar uma família inteira um almoço. Então, nós que lá não te beneficias com cesta básica, não saber que ela não é suficiente, mas não te bate a tentar minimizar a moda Marisa dizer, lá não dê que não te pode. Não tem tido algumas dificuldades, pandemia é bem para o ano, coisa, mas ainda lá não tive solidariedade porque não tinha pandemia, mas não tinha produtos no mercado e nunca tinha aumento de preço, que não tem grinha assim. Essa guerra da Ucrânia, bem baralhar todo esse jogo, e grinha assim, não tem uma demanda que nunca te pode responder, tendo em conta todo o contexto social e económico de famílias e todos os dias te aparecer cada vez mais pessoas com necessidade, com dificuldade, te pedir-nos ajuda de várias ordens e nós nunca te voltado para esse tipo de ajuda. Por exemplo, quando uma família te dizer, porque ele quer poder pôr panela no lume todo dia, no entanto ele tem 2, 3 filhos, ou então lá tem 2 idosos que ele tem que alimentar todos os dias. Nós não te poder dizer, não te poder mandar aquele sopa, aquele canja, aquele arroz ou aquela feijoada para aqueles 2 idosos, mas nunca te poder cobrir toda aquela dificuldade daquela família. E às vezes, com certeza, quando manda aquele 2 refeição para aqueles 2 idosos, lá tem 5 pessoas, tu deixas de comer. Justamente, não tem pessoas que não te dão aquele almoço lá na casa de sopa, botou esta, traz um bocadinho para levar para casa, para dar neto ou para dar outra pessoa que está lá. Às vezes, quando não te uma fé da situação, não tem que acrescentar mais um bocadinho, porque não te é que esta é uma coisa que é uma necessidade. Aquele aspecto, dizer, também aquele aspecto higiênico, que é uma coisa que não te preocupa, não te incide na ele assim. Então, não te doar produtos de higiene, para que as pessoas que não sabem que podem fazer essa higiene, mas também não tem pessoas doentes mentais e que às vezes te recorrer, idosos que já estão naquela fase até de perda de algum amor próprio, então acho que tem que ter tanto cuidado, que higiene, não te fazer esta higiene, troca de roupa, aquele aspecto de dizer, cuidar de saúde, nós nunca te podemos, por isso nós estabelecemos uma parceria também, mas Centro de Saúde Mundo Sossego, através da Delegacia de Saúde de São Vicente, é que te dá-nos uma grande colaboração, nós trabalhamos em parceria. Quando nós há qualquer pessoa lá que tem problema de saúde, que a gente quer controlar, em caso de pessoas com doenças crónicas, não te envias para lá, para poder fazer esses controles, porque se não dás um alimento, mas que te tomar medicamento dia sim, por isso que tem gente que acabar todo dia, tem pessoas que demoram isto só, quando diz que está a controlar seja saúde, às vezes passa a semana, então se os companheiros te dizem, você é tal dia, tal pessoa tem 3 dias, aquele que apareceu na porta da igreja, aquele que te está bem no caminho, então não te bate em casa, vais ver o que é que te está a passar com essa pessoa, não te fazer aquele encaminhamento, centro de saúde, Marisa também, eu vejo não te vai visitar famílias, quando isto dá-me conta de uma situação
que se dá conta ele também, mas também se dá muito de chamar, então ele tem tal situação. A própria questão de pensão social, não te vai espiar, ela te entrega o documento, ela te trata as pessoas de pensão social, não te vai dar a entrada. Então esse trabalho de assim, grosso modo, que não tem medo de fazer. Portanto, nessa primeira parte do programa, nós de tentar fazer um diagnóstico da situação que é para pessoas aqui na casa, para acompanhar nós, apesar de acreditar que toda gente de viver essa situação ali, deve saber, né? Mas é necessário, não é? Para pessoas técnicas concretamente que têm no terreno todo dia, numa família, que é para falar nós disso. Então, gostava de saber, Maria Zia Moraes, tendo em conta, né, que não tens esse aumento, principalmente, de alimentos. Quando eu falar de aumento de alimentos, não te espiar qualquer tipo de alimento que antes estava a custar. Nós pensamos no litro de óleo, nós pensamos no quilo de arroz. Em alguns casos, arroz que era 80 e tal escudo, agora de 100 e tal, 200 e tal. E coisas de base, ou seja, que as coisas que as pessoas precisam mais no dia a dia. Então, gostava de falar de casos em concretos, né? E que te vivenciar quando pessoas te vão para uma consulta, te mostrar essa situação e usou de maneira que você tipo de um encaminhamento. Sim, assim, que às vezes pessoas te vão para consulta, mas eu de saber realmente se o problema é só de saúde, às vezes lá atrás que o problema de saúde tem outros problemas que te causam aquele problema de saúde. Então, nós não, quando os médicos desconfiam, temos alguma coisa por trás, estou encaminhado para assistente social, que não vai fazer aquele levantamento mais profundo daquela situação. Quando te diagnosticar que aquela pessoa tem de passar por algum certo de dificuldade, aquele que te conseguir ajudar mesmo, agora nós não também ajudar é que pode ajudar aquela pessoa. Por isso que não te fazer parcerias, que não te fazer encaminhamento, às vezes não tem fazer consequências na vida de pessoas? Te sentias mesmo? Sim, por acaso depois de pandemia, coisa complicada e agora tem mais demandas. E não tem mais demandas do que respostas de que as demandas. Que assim que assim, tem dificuldade no trabalho. E não é fácil trabalhar na área social, onde botar pessoas com dificuldades e que as respostas às vezes é limitada, que a gente conseguir. Bom, enquanto ser humano, está a ficar mesmo... Sim, às vezes mesmo, isto a dizer, tenho que ficar imparcial em relação a situações que tenho que manter profissionalmente. Mas às vezes como aquele ser humano que vou te envolver naquela situação daquela pessoa, vou te sentir. E às vezes vou te procurar, no princípio que eu estava nem dormir, que eu estava a pensar, o que é que me está a fazer aquela situação, de que me estava a mandar. Pois agora me acostumar, assim, a ter mais experiência no trabalho, a saber mais ou menos a maneira como te reagir a aquela situação, a me deixar assim envolver sentimentalmente, mas mais profissionalmente, já me saber a maneira como te fazer, que é para resolver aquele caso de forma mais justa possível. Luís Helena, não está a gostar também de observar para essa questão dessa consequência que os aumentos de bens têm tido? Apesar, hoje não tive uma boa notícia a nível nacional, né, o governo também subsidia a parte da importação e também da farinha de trigo mesmo, ou seja, quem já sabe pão tem que tirar na tabela, né? Graças a Deus. Essa foi a boa notícia, receber com agrado, como se não tivesse ganhado um totoloto. Isso porquê? Porque todo dia estava a pensar, imaginar durante o programa, o contrato de programa com o governo, eu estava a comprar 60 pão, pelo menos 4 vezes por semana, e imaginar se ele está a ficar na 28 escudo, onde é que já era possível, onde é que já estava, que maneira que não está a conseguir isso, tendo em conta que assim, aquele contrato de programa acabar, não te está a guardar outras tantas ajudas, mas não, há de imaginar essa situação. Quem fala de pão, está bem falar de tudo que os outros derivados de trigo, é massa, é tudo enquanto. Mas não nem só não te falar de farinha, mas não espiar, se não espiar tudo enquanto que é produto alimentar aumentar. Nós, por exemplo, um dos grandes problemas que está a enfrentar agora dentro do contrato de programa é de cada 15 dias que chegar na loja onde é que não está a fazer compra grosso, está a um aumento de preço. E nós não temos que apresentar faturas. Às vezes vou-te ficar a perguntar, mas será que isto que eu estou aqui, 2 semanas atrás, essa fatura de um caixa de óleo, por exemplo, era 2,200, mas naquele bate 15 dias depois para 2,600 e tal escudo. Um pacote de massa que era 750 escudo, mas naquele ganha 1.050. Então, tudo isto ali tem sido te preocupar-me.
E nós, modo de dizer, essa população que não te dá, não tinha que as famílias que não te dá aquela cesta básica, não te ficar extremamente preocupado, porque nem sequer já escatele e que pouco está poder assegurar de nós lá, não que às vezes não está a poder garantir ele. Mas o grave de tudo isso, daí nem sequer é aquela pessoa é que não te dá. E não tem muitas famílias é que te gachote, que ainda não chega lá. Tem uns por vergonha, tem outros por situação de vida, tem uns que nem podem andar. Não descobri famílias que 80 e tal anos morou deixou só, nem ajuda de pensão, nem sequer pensão social ele tinha. E vai diretamente, não vai, Marisa está ali, para fazer diligência, para pedir aquela pensão social, de viver de ajuda de vizinho todo dia. Não entrar, não bate e dar aquela sopa, aquele canja, aquele almoço e aquela cesta básica, quando não está a poder, não está a guardar, por exemplo, aquela família era assim, grinha assim, maneira que não te vai poder ajudar, por exemplo, grinha assim, que tudo esse aumento. Não tem outras pessoas que ainda nunca chegaram na ESMA, que não sabem que te precisar. Por exemplo, te falou de uma mãe que tem 4 filhos. Imagina a grinha assim que ele tem que dar aquele menino café, almoço e jantar. Vou ter muita família que está a dizer que consegui fazer uma refeição. E vou ter aquele que está a dizer que nunca te pode fazer nenhum todo dia. Por exemplo, só hoje um polo, agora amanhã nunca saber se não te pode, talvez depois de manhã. E é uma situação que não tive de viver todo dia. Pessoas de chegar às vezes, você arranjar-me só uma caneca de arroz. E nunca tive de falar de jovens que estão na rua, te pedir por vício, que é que lá vou-te conchejo, vou saber quem que é. Tive de falar de pessoas, moda Marisa, dizer que não te bá para a família, bá conchejo esses problemas. Ela te dizer, você arranjar-me, nem que for um bolsa de massa, você arranjar-me, nem que for 1 quilo de arroz, ou você arranjar-me, nem que for somente 3 pão para me dar os filhos para que vá para a escola, assim que vem a hoje. Não também voltar a falar desta situação ali, também começar a apontar alguns caminhos, né, para poder ter um reforço da solidariedade entre famílias, entre vizinhos. Também o programa Sociedade Aberta, Sair para a Rua. Não ouvi Bispo de Diocese de Mindelo a dizer pessoas que é necessário pessoas terem esperança, acreditar em dias melhores, mas também não ouvi cidadãos na rua a dizer qual é que é a situação que pessoas estão a viver. É um bocado difícil que a grinha assim, que te vender nada, não te ali sentar durante o dia, vou-te ficar ali, não coisa. Não te leva a vida, é um que saber nem maneira. Deus é bom pai que para ele complicado. Vida. E na casa é possível sobreviver de pouco a pouco, que isto tudo as dificuldades, não tem? Não, tu bate a viver com dificuldade, que nunca tem mais onde deverá, e não te vai mais muito possível. É possível também as pessoas ser mais solidárias um que o outro nessa altura ali, sim, prestar atenção mais naquele outro quando tiver cozinha mais? Sim, tem que ser. Se Deus dá-me um pão, te partilho. Para mim, minhas companheiras, de dar os filhos espadados, mas se te conta para frente também que falta, muito te sapala, muito a dar. Assim, realmente a situação da Cabo Verde está mesmo difícil em todos os setores. Sempre tem pessoas que ganham assim mesmo que te conseguir encontrar um dia de trabalho. É muito desemprego, situação com esse problema agravado através de pandemia, através da gestão dos problemas que não tinha surgido assim, a situação de cada dia está mais difícil. Até nós mesmos, para pagar-nos responsabilidade disso, está totalmente cada dia mais difícil. É necessário mesmo, família, reforçar solidariedade entre membros de família? Sim, sim. Esse é um impacto que assim deve ser muito importante. Só que não é fácil, na conjuntura que já não estava, para agora, de uma vez, não é fácil. Mas se houver muita intervenção de várias partes, tudo da pessoas, ONGs, igreja, hoje é capaz que isso te tornar e te ajudar melhor. A melhor opção é paz e alegria. Paz é capaz de resolver de tudo coisa. E o que tem mais pouco é paz. É uma ajuda de todos nós. Isso é uma solução grande assim, é ajudar de qualquer. Mas não esperar que os governantes e hoje deviam também dizer qual é a situação. Casos de hoje, casos de agora, que não tem situações extremamente complicadas, no aumento de farinhas e hoje, e não saber que realmente não tem situações que deviam ser bem revidas desde lá de cima para baixo. Nós temos que ir na rua para lutar todo dia, só que às vezes não está bem mesmo, nós também devemos vender todo dia, mas tem dia, por exemplo, que se acaba mal e vou vender mais pouco, vai para casa e economizar o máximo.
Mas você sentir isso, que pessoas têm menos dinheiro para circular? Por exemplo, no início de ano já tinha venda mais ou menos, mas agora assim próprio está nulo. Gente, também te pergunta, te fala assim, se está escuro, subir. Ah, está caro, nunca te poderei comprar. E antes um franguinho era tanto Era tempo? 50. Voltar mais caro, mais quem? Mas dá mais caro, mas subi tudo enquanto. O frango vejo era 1.550, agora é 2.450. Caixa subiu e infelizmente nós não te chega na loja, não te preço mais caro. E às vezes nem é que televisor um dia para o outro, simplesmente chega no balcão e fala, hoje ele subiu. Não tem que comprar para não vender e vai te sobreviver. E maneira, por exemplo, estou nessa altura assim também, familiares ou pessoas devem ser mais solidários um que o outro, quem que tem um bocadinho mais deve ajudar-se com um companheiro ou alguém, um vizinho, assim tem que ser isso. Pessoas têm que ser mais solidárias nessa altura ali. Solidário não tem que ser sempre, a maioria das vezes não tem que ser sempre solidário. Mas pronto, às vezes também tem uns que estão a falar, ajudar para quê? Se ele quer sair para buscar. Tem uns que chegam a pedir. Não dizer, não, vou querer bem trabalhar, entrar, vou vender, vou pagar. Não, aquela também se quer querer. Às vezes também é povo mesmo que quer ajudar mesmo. Porque nós temos que sair para bem ver. Na minha aventura, fiscal também terá fala, polícia também terá fala, mas não está bem, esta vai não está no bem povo. Infelizmente não é para nós que se faz. A gente não sabe o que nos espera. Nós não sabemos qual vai ser a evolução da guerra na Ucrânia ou outros problemas que possam surgir. Portanto, temos que continuar firmes neste propósito de nos ajudarmos uns aos outros. Este é o tempo para nós vermos a fraternidade e para nós pormos a justiça na ordem do dia. E sobretudo, quem acredita em Deus sabe que nunca está só. Né? Se pudéssemos alimentar não uma esperança balofa, não apenas um otimismo, que sem dúvida até é bom, mas eu e os crentes, nós temos esperança que nos momentos difíceis Deus está lá e tudo pode ser vivido de forma diferente. Programa Sociedade Aberta, hoje está a falar sobre reforço da solidariedade familiar. Portanto, se quiser participar, dá opinião também, é só ligar gratuitamente para esse número ali, 594 9714, 594 9714, pode dar só um toque para esse número e nosso assistente de produção entrar em contacto. Mabor, poder participar, dar opinião também, dizer a maneira que é possível reforçar a solidariedade familiar nesse momento que nós temos de viver, que nós vivemos numa crise mesmo, né? Não tem guerra na Ucrânia, não tive pandemia de Covid-19 e agora, aquela guerra na Ucrânia, modo a não saber, tudo coisa aumentar. Transporte aumentar, produtos aumentar, combustível aumentar, ou seja, um arrastamento da coisa que está a aumentar e pessoas começaram a perguntar a maneira que é possível estar a sobreviver. Mas não tem associação de aos que sobrevivem, também dá-nos algumas ideias ali, maneira que é necessário sobreviver, mas não está a começar nessa segunda ronda para Marísia, que é para dizer-nos, Marísia Moraes, enquanto assistente social, para dizer-nos como é possível, né? Primeiro, estou a gostar de olhar a maneira que Marísia tem a entender e os comentários, né, opiniões de cidadãos que não vi na rua, também na final não vi Dom Hildo Fortes, de pessoas para ter esperança, né? Para que desanimar, porque é necessário ter esperança. Ok. É assim que, mesmo numa situação mesmo extremamente difícil, existe um momento mais adequado para pessoas começar a juntar money, mas dizer, ajudar o próximo. Ajudar o próximo porque mas se boa uma pessoa te passar dificuldade, mesmo que está poder passar diante da pessoa como é que sou lá, te passar dificuldade, que é para ajudá-lo. Que ela fica aquele sentimento que não tem que despertar nas pessoas, assim, ajudar o outro. Situação muito difícil realmente, mas não é para perder a esperança, porque se tudo coisa que tiver assim complicado, pois agora vai melhorar com o passar do tempo, né? Mas a gente tem que espiar porque os mais fracos grinham assim, mas que os idosos, que as crianças, portadores de deficiência, que já que poder lutar por suas vidas. Na centro de saúde, pessoas também de apoio? Sim, às vezes tu percebes pessoas assim, às vezes vai para consulta. Então, através daquela consulta, às vezes está a dizer, nunca te pode pagar um exame, nunca te pode pagar um medicamento. Então, lá que a gente vai encaminhar para mim, que é para saber. E para saber essa situação. Sim, lá não vai levantar-se. E aumentar o caso deste tipo de pessoas que te poder comprar medicamentos ou que te alimentar direito, que pode tomar, te sentir um aumento mesmo disso na prática, no dia a dia? Sim, te aumentar. Mesmo que tem farmácia de Estado, às vezes lá que tem medicamentos, tem que comprar nas farmácias normais, então isto que te consigo ir assim.
Às vezes, eu tenho que espiar maneiras de ajudar a comprar aquele medicamento também. Digo, vou mandar para ajudar a comprar aquele medicamento. E isenção de exames também. É frequente pedir que te poder pagar uma análise, que é 500 escudos, às vezes, uma ecografia. Aí não te pedi isenção, que para poder fazer sem pagar. É possível fazer isso, mas lá outra é que realmente a situação está grave. Mas só porque a Grinha também já tem facilidade de identificar os familiares, que já consegui também fazer logo essa isenção Através de cadastro social. através de cadastro social. O cadastro social foi uma ferramenta importante que consegui saber se aquela família realmente conseguiu ou não. Só isto baixo ter que informação, isto saber qual é o grupo que aquela família está. Isto fazer a isenção logo naquele posto onde é que está. Luís Helena, não está a gostar de lançar um olhar para o que as pessoas dizem na rua e que o Bispo Diocese de Mindelo também dizer, mas também não está a gostar ainda depois, que é para aprofundar essa questão ali, dessa pressão e que aumentar junto de instituições sociais, de pessoas mais que te procurar, tendo em conta, pessoas, alguns perdem emprego, outros, por exemplo, que já te traz dia a dia produtos de mais corte, se uma pessoa que vai ganhar 1.000 escudos por dia, já que te poder alimentar mais direito, ou daquela mesma forma que ele está a fazer há coisas de 2, 3 anos atrás, né? Realmente, essa mensagem do Bispo é de esperança e não tem que ter, porque também tem uma frase que muito gostei, que está a dizer que é na dificuldade que não te aprender a sobreviver, e às vezes, quando não te acabar para saber encaminhar dentro de dificuldade, se calhar não te verá mais resistente. A palavra muito hoje utilizada é resiliência, né? Mas pessoas têm razão, porque muito com famílias que já tinha se vida organizada e que por causa de pandemia, agora com o agravar do custo de vida, e já praticamente se rendimento mensal vou poder dizer, chamamos aquele termo agabosh, grinha assim, tinha dificuldade na sobreviver e na manter aquela qualidade de vida que tinha costume de dar para seus filhos. Não tem exemplo de família grinha assim, não te apoiar, é que bem exatamente isso. Quando te falava de pandemia, muitas famílias estavam a ser ajudadas por outras famílias que estavam fora. Por exemplo, avós que tinha neto na Boa Vista, na Sala, que estava a trabalhar, por exemplo, no turismo antes, e acaba a apoiar essas vidas praticamente a arruinar quando esses filhos perdem emprego. E agora, ok, não te para retoma, mas nós todos sabemos que quando passar um bom tempo sem trabalhar, agora voltar tudo enquanto vou ter outras despesas que vou ter bem acarretar. E tudo isso com o agravar da situação do aumento dos preços. Quando eu te falar de mensagem de Bispo, se não desanimar, nunca tem onde vai. Porque nunca poder deitar para dormir e morrer, chamamos assim, porque nunca te vai lutar. Porque isso é necessário, no estudo. Questão de solidariedade, não estava a gostar de focar ali. Antigamente, na nossa sociedade, não tinha uma coisa muito bonita, que era troca direta, por exemplo. Mesmo tinha amigos, tinha feijão, não estava a trocar. Hoje em dia, as coisas já nunca te fazes, não ficar muito centralizado no consumismo. Vizinho, verata, tem comportamentos estranhos, já nunca nem consciência que é nos vizinhos. Principalmente dentro de famílias. Não tentar unir mais teu para espiar o que é que não te pode fazer para nós familiares, é que estão numa situação difícil. Não tem que comprar um saco de arroz, porque não saber que se não comprar tudo de 1 quilo de arroz, 130 escudos, ele é mais teu. Mas nós é 3 irmãos, cada um na sua casa, não te pode comprar um saco de arroz e não te dividir, é de ficar nós mais barato. 130 é aquele mais barato, né? Exatamente, um bapa aquele mais barato, porque é aquele lá que a pobreza te pode comprar. Mas não tentar unir, não espiar o que é que não tem que fazer nesse momento, de falar de quem que ainda te pode comprar, mesmo com dificuldade, não unir para nós espiar a maneira que não te bem superar as pequenas dificuldades. Não tem que comprar grosso, não fazer, não juntar, não fazer, para não basta criar meios de sobrevivência. Ou seja, as pessoas podem juntar, comprar grosso, depois dividir, né? Justamente, às vezes muitas vezes assim, mesmo lá na casa de sopa. Por exemplo, que tem leite, quando que tinha leite de pacote. Antes de não ir para aquele contrato de programa do governo, nosso orçamento era de 25 mil escudos para mês. Então, não está a juntar pessoas, não está a comprar um saco de leite. Não está a dividir, ele é 10 quilos, não está a tomar 5, ele está a tomar 5. Esse saco de leite, 5 quilos, não tem que gerir, porque aquele 5 quilos tem que dar um mês.
Mas já próximo mesmo, estou a tornar também aquele de 25, estou a tornar Mas a juntando, vontade de que nada, a questão de solidariedade e para pedir pessoas para ser mais solidário com o próximo. Não tem um telespectador na linha, é Carlos Veiga, da zona de Ribeira de Craquinha. Também ele tem dado a sua opinião ali sobre a maneira que é possível, nesse momento, não te viver cheio de dificuldades, se é possível reforçar a solidariedade entre família. Boa tarde. Boa tarde. Bom, desculpa lá, queria se conseguir chegar de trabalho. Não te ouvi, pode estar à vontade. Sim, sim. Em relação a do que ouvi, entre família, queria assim, quando está a comprar alguma coisa, é possível, mas às vezes nem sempre família está a morar perto. Ou está perto de companheiro que é para ajudar ao ponto do que a senhora diz. Do ponto de vista, está bem. Mas ganha assim tudo está difícil. Trabalho está difícil, por vezes que as famílias que têm condições de vá comprar, por exemplo, vá para a Copa, vá fazer ou vá para outra empresa, vá fazer compra, onde eles podem comprar um saco de arroz, uma caixa de leite, uma lata de leite. E, por exemplo, não mora ali perto de Portelinha. Então, pessoas que têm 100 escudos por dia para fazer uma refeição. Não é que é possível que as pessoas lá assim vá juntar lá comprar um saco de arroz, uma lata de leite ou coisas assim parecidas. Então, é fácil. Mas é possível pessoas ser solidário. É possível pessoas... Por exemplo, ontem um comprar 9 pão. 9 pão tem que dar 900 gramas. Mandar para um 9 pão na balança. Por Cristo fiel aqui, de maneira que esse que pão estava a dar. Que pão dá 715 gramas. Vou trazer aquela bolsa, isso quer dizer que ele dá 700 gramas. Isso quer dizer que ele poderia roubar-me 9 pão. Já vou usar a expressão porque é a expressão mais correta. Ele rouba-me 2 pão, desculpa. Naquele 2 pão, a hora que já vim de conta, a hora que já quis fazer 9 mil pão, que é um coisa que isto a fazer rápido. Isto rouba por 40 contos. E 9 mil pão não poderia um coisa que isto a fazer rápido. Você entender? Então daí também é coisas também que as instituições também têm que tomar consciência. E o próprio Estado também tem que tomar consciência sobre alguns salários que estão por aí. Por exemplo, uma pessoa que está trabalhando na cozinha na escola, está a receber uma miséria. De maneira que é possível que a pessoa receba menos de 11 mil escudos. Sabe que problema mais tarde, porque a gente sabe que isto dizer que isto tem a receber por horas de trabalho que isto dá. De maneira que a pessoa está a poder arranjar dinheiro que é para fazer uma compra, uma ser irmã, uma ser irmão, ou quem quer que seja. Ou seja, ele que tem dinheiro. Carlos Veiga, me está a gostar de ouvir na parte final disso. É possível pessoas ser solidários uns com os outros, tendo mesmo nesse estado de viver? Não, possível. Sempre fui e sempre deve ser. Sempre deve ser possível. Possível é possível dizer tudo enquanto. Você entende? É possível as pessoas ser solidárias com um companheiro? É possível, sim. Mas nós próprios países que temos política é que está a levar a solidariedade. Porque não é possível não ter falado de solidariedade, não sei que tem um pão para dividir para outro, que é um comportamento benéfico. Mas num país onde tem pessoas que ganham 500 a 600 contos mensal e outros estão a ganhar menos de 11 mil escudos. Porque que as empregadas, que as pessoas que estão a trabalhar na cozinha, na escola, estão a receber por hora e estão a receber menos de 11 mil escudos. Ou seja, praticamente estão a receber quase metade de um salário mínimo. Não sei, está a receber um salário mínimo, que está para o que 14 mil escudos, que está a receber desconto, é que está a receber 11 mil escudos. Pode estar a receber 600 mil escudos, que mais subsídio e que ela assim, que a solidariedade tinha que vir primeiro da política do nosso país, porque os cabo-verdianos é solidário companheiro, nós temos que saber. Porque desde sempre tive junto a uma moda, como vi que a senhora ali de falar, que antigamente tinha junto a mãe, ainda tem. Na zona, moda tipo de onde é que eu morar, botei pessoas que já companheiro, um só de lá cobrir um casinho, outro só de lá fazer um casinho de lado, temos sempre pessoas que ajudam. Está bem, Carlos Veiga, não te agradecer a participação. Algum outro donativo,
tem pessoas, mas é nem suficiente. Carlos Veiga, infelizmente nunca temos mais tempo, não te agradecer a participação, está bem? Você desculpa-me que eu nunca estava preparado de linha assim, cara, para coisa. Não te agradecer a participação mesmo assim, foi muito bom. Muito obrigado. Está bem, tchau. Algum comentário, Lê, Marícia, do que Carlos Veiga dizer? Não, aquele ponto de situação que ele estava a te indicar já é mais uma questão de controle de questões de preços e de salários. Que ele já... Aquela questão de pão lá e gai tem que atuar, sim, né? já é uma questão de controle mesmo de instituições que têm competência para isso. E salário mínimo, tudo gente, se é mínimo, tem que ser mínimo. Sim, tem que pode ser abaixo do mínimo, né? de forma geral, que assim já é um assunto que tem que trabalhar. E essa questão de reforço da solidariedade, como perguntar, quer dizer, pronto, sempre tive solidariedade entre pessoas, né? E pessoas de continuar a ter, mas é necessário ser solidário mesmo, né? Sim, a gente tem que espiar solidariedade nas duas vertentes. Tem uma solidariedade em que você vai ajudar o próximo a crescer. Você tem que ajudar uma pessoa para crescer, tem que ser ao longo prazo. Mas tem aquele que é de curto prazo também, que você ajudar com refeição, se ele está precisando naquele momento. Tipo assim, uma família é que te passa por dificuldade. Ele que está podendo ajudar outra família próximo, teu tempo de ajudar, se ele tem condições. Ele também tem que espiar que ele tem essas despesas. Que ele assim já a gente considera assim solidariedade. Mas se uma pessoa tem condições de ajudar e ele fazer tipo assim, um plano de ajuda, tipo assim, que vai ajudar uma família a formação, a educação de crianças, onde te vai ajudar, te vai ficar de ser um parceiro de instituição. ONG, também ser parceiro daquela ONG, tudo mesmo também traz xismo, também daquela ONG para ajudar uma família. Que lá assim é a longo prazo, que é para ajudar uma família a crescer. A gente tem que esperar que a solidariedade em que você vai ajudar aquela pessoa a se autossustentar, a capacitar. E nem ficar sempre a depender. Sim, a gente te postar no assistencialismo, que é aquela assim que te vai melhorar a situação daquela família. Você tem que postar na capacitação de pessoas, dar as ferramentas para eles trabalhar. Quer dizer, dá cana para ele pescar e não o peixe. Você dá aquele peixe naquele momento de extrema necessidade. Mas um tempo curto que a pessoa poder capacitar para ele pescar CP. Já noto praticamente na parte final do programa, é necessário não reforçar essa mensagem ali sobre solidariedade familiar. Aquela hora corta a Luísa Helena, me está a gostar de não voltar para aquele ponto lá, a Luísa Helena dizer-nos, é ser solidário e não dar esmola, fui basicamente ali, Maria se acabava a pegar nesse ponto ali também agora. Justamente, mas eu queria falar um bocadinho rápido sobre o que é que o senhor dizia, tem gente que tem desceu, a solidariedade devia partir de lá. É que ser solidário é uma coisa que tem que vir de dentro de bom. Porque muitas vezes tem pessoas que, por exemplo, quando nós, como instituição, nós mandamos carta de pedir ajuda para a Casa de Sopa, já houve um momento onde é que foi barrote para o próprio funcionário da empresa, tu dizendo a senhora queria assim, não, nunca te poder, e quem que tinha que tomar aquela decisão, nunca se pensa que aquela decisão de ganhar. Isso tem que ver com o coração. Dar é melhor que receber quando não te fazer disponibilidade total de coração. E, graças a Deus, na São Vicente, Casa de Sopa, durante os 9 anos de atividade, tem vivido solidariedade de mindelenses, de forma geral, de algumas instituições, mas, sobretudo, de pessoas anónimas, que te vá lá, que seja amizade, que seja carinho, vá levar o que eles têm. O que é que não queria chamar atenção quando nós falamos de solidariedade? Nunca espera atender o que é para não dar. São exemplos de nós, prática do dia a dia. Um pacote de leite de 1 litro não te dá 4 pessoas café aquele. De manhã, lá na Casa de Sopa, porque não te dás um pão com manteiga ou com doce ou aquele que não tiver, não te põe um copo de leite de 1/4, não te dás. E que a pessoa, se ele que tivesse tomado medicamento, já ele te subir no centro de saúde, ele vai tomar seu medicamento, 11h30, ele vai voltar, ele vai buscar seu almoço. Dentro de zonas, também não pode fazer isso. Por exemplo, mesmo tem gente que está dizendo, receber uma verdura de Santo Antônio, um chale de morcê, agora traz ele, desde que ele é direito, não está recuperar, não está pôr lá, não está pôr no sopa. Às vezes, para dentro de zona também pode poder fazer isso, mas aquela família, desde que ela não é estragada, desde que ele é algo benéfico, que está direito, que está na qualidade, não é só dizer dar dinheiro, porque às vezes não tem aquela ideia de que solidariedade é só dar dinheiro.
Não. Dá uma pessoa uma palavra de carinho, mostrar aquele caminho que ele deve seguir, que é para ele chegar onde é que ele pode ser ajudado, é uma grande solidariedade. Muitas vezes não tem famílias que já chegaram hoje na casa de sopa, não era para pedir comida, era para pedir-nos ajuda. O que é que ele está a fazer, por exemplo, para orientar-se filhos e não indicar caminhos que hoje, agora, olá, encaminhou-te. Então, não tem que falar de solidariedade na ser vertente amplo, de dar tudo aquilo que for benéfico e que o outro te precisar. E nesse momento de extrema necessidade de pão, mas acima de tudo de afeto, não me esteja a fazer isso com mais atenção. Por exemplo, nunca tem um almoço na minha casa, ele soube já, nunca te vai pôr na frigorífica amanhã e os filhos que te comer moda tinha gente de fazer, nunca te mandar para comida de chuca. Não tem tanto menino, às vezes que tem falta de às vezes está dizendo, você dá-me só um caniquinho de sopa. Então, não pensar nisso, não começar a fazer isso com mais, mais boa vontade, mais intensidade. E quando não te falar de dar, não precisa também dizer, nem preciso de eu para não sentir que não te está a dar. Porque às vezes que te nós ser solidário é aquela ideia de que não tem que ter eu que é para não dar. Não. O pouco também tens de dar. E não te agradecer a presença da Luísa Helena Neves e também de Maria C. Moraes para disponibilizarmos o tempo, que é para estar de Lima nós, para dar pessoas também contribuições de maneira que eles podem ser mais solidários e reforçar também a solidariedade familiar que nesse momento ali que é necessário. Portanto, hoje não falar sobre reforço de solidariedade familiar. Na próxima edição não te continuar nesse mesmo acendo, agora não te bem observar maneira que pessoas podem fazer, ou seja, lidar com o aumento de preços. Maneira que é possível lidar com a situação que não está a assim.